Olá, pessoal, tudo bom? Nós estamos a poucos dias das eleições gerais no Brasil, onde nós iremos eleger mais uma vez o nosso presidente da República, senadores, deputados federais, deputados estaduais e os governadores. E eu quero trazer para nós, neste momento, uma reflexão rápida sobre dois temas importantes: política e religião. Muita gente diz que não se discute política e nem religião, porque cada um tem a sua. Pois é exatamente nesse tema que eu quero convidá-los a fazermos uma reflexão do que está acontecendo no nosso país. Pois bem, em 2010 foi aprovado o Plano Nacional dos Direitos Humanos. E esse plano teve como ato imediato a retirada de todos os símbolos religiosos das repartições e dos espaços públicos no Brasil. Os crucifixos, Bíblias sagradas, imagens sagradas deveriam ser retiradas. Então, gente, eu convido a vocês a analisar, a pensar um pouquinho que isso aí não é um ato isolado, de forma alguma. Isso faz parte de uma agenda para destruir ou para desconstruir toda a nossa história, toda a história do país, todo o nosso passado, toda a nossa memória. Porque se partir do pressuposto cultural, um símbolo religioso, uma cruz, ou a Bíblia Sagrada, ou a imagem de qualquer um santo em uma praça, ela não reflete somente a questão religiosa. Ela não reflete somente a identidade de uma religião, mas ela reflete a nossa cultura, reflete o nosso passado, ela traz consigo aquilo que mais tem permeado a história do povo brasileiro, que é o cristianismo. Porque todos nós sabemos que o Brasil é um país cristão, o Brasil foi construído, foi descoberto pelos portugueses, que são católicos e trouxeram consigo todas as raízes do cristianismo para o Brasil. E aqui a nossa história foi construída, foi permeada pelas tradições religiosas, principalmente as tradições cristãs. Então, usando desse mesmo subterfúgio, eu convido vocês a refletir sobre a cidade de Ouro Preto. O que fazer, usando como paralelo essa medida dos direitos humanos, que foi sancionada por Lula em 2010, que fazer com as esculturas de aleijadinhos, que retrata os apóstolos da Bíblia. Presume-se também que com esta mesma desculpa possam criar-se novos decretos ou novas leis que venham a proibir as manifestações públicas religiosas no Brasil, como o Grande Círio de Nazaré, que leva mais de 2 milhões de pessoas na cidade de Belém do Pará, como a Marcha para Jesus, um grande evento que os evangélicos fazem no Brasil, chamando a atenção do povo para a questão dos valores da família, da moral e da construção de uma sociedade mais justa, pautada nos valores cristãos. O que fazer, o que se espera desses direitos humanos, usando esse mesmo subterfúgio, gente, com relação aos feriados religiosos. O que seria do Sexta-feira da Paixão, do Corpus Christi? Então, esse pessoal se deparariam com um grande problema, porque o próprio calendário é cristão. Será que haveria também uma possibilidade de mudar, né, até o próprio calendário? Não tenhamos dúvida, gente. A agenda do marxismo cultural tem como objetivo final destruir a civilização baseada no modelo judaico-cristão. Avançando mais nessa perspectiva de pensar sobre o nosso futuro e usando como pano de fundo essa medida dos direitos humanos, que retirou os símbolos religiosos das repartições públicas, vamos falar das cidades. O que fazer com relação a esta medida e sobre as cidades como São Paulo, que tem o nome de um apóstolo bíblico, de Juazeiro do Norte, que tem uma raiz histórica e cultural
dentro da religiosidade católica. O que fazer com a própria Canidé, que tem também uma origem bastante enraizada no catolicismo. Então, essas cidades deveriam ser também reescrita sua história e tirar toda o seu crivo religioso de sua história. Avançando ainda mais, gente, o que fazer com nomes de ruas, de praças, de avenidas que trazem o nome de santos bíblicos? Esses nomes seriam trocados também, como aqui em 2009 a então prefeita Luiziane Lins criou, e quando ela inaugurou o Cuca, ela colocou o nome do Cuca de Che Guevara. Quem é Che Guevara? Um sanguinário revolucionário que ajudou Fidel Castro a implantar o comunismo em Cuba. Que referência, o que tem Che Guevara com a nossa cidade? Qual a referência histórica, a referência cultural que tem Che Guevara com a nossa cidade, com o nosso povo cearense? Nenhuma. Simplesmente o desejo ideológico de se implantar na memória do nosso povo símbolos revolucionários que trouxeram morte para o país onde eles lutaram para a implantação do comunismo. Então, gente, não nos esqueçamos de que isto está em curso. O nome de nossa cidade, o nome de nossas ruas seriam colocados nomes de revolucionário, como Karl Marx, como Engels, como Antônio Gramsci, Marcuse. Então, esse pessoal, eles têm como agenda destruir toda a nossa civilização baseada no modelo judaico-cristão e construir um outro tipo de sociedade. Por fim, gente, apagar a nossa história, a história da terra de Santa Cruz, da terra de Vera Cruz. Chamariam-se aí os escritores, os intelectuais, para reescreverem a nossa história. O que restaria então, gente? Uma sociedade vazia, sem valores, sem princípios, sem família, sem referência, sem passado, sem presente, sem futuro. Portanto, gente, esse momento é decisivo para o nosso país. Tenhamos responsabilidade com o nosso voto. Vejamos em quem iremos depositar nossa confiança do ponto de vista eleitoral, porque dele depende o futuro de nossos filhos, porque dele depende o futuro de nosso país, porque do nosso voto depende para onde nós iremos caminhar. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.